Alguma vez já parou para pensar como o Sol consegue brilhar há bilhões de anos? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás da energia das estrelas, a tal da fusão nuclear. A resposta está bem lá no fundo, sabe? No coração pulsante das estrelas. Num processo que os cientistas, agora, estão se esforçando para recriar aqui mesmo, no nosso planeta. Ok, vamos começar do começo. Para entender tudo isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse motor cósmico que alimenta não só o nosso Sol, mas todas as estrelas do universo. Olha, isso aqui não tem nada a ver com queimar combustível, tá? A fusão é uma transformação da própria matéria, regida por aquela famosa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. É exatamente assim que o Sol gera essa energia toda. Vamos imaginar o núcleo do Sol como se fosse uma fornalha cósmica gigantesca. Lá dentro, 4 núcleos de hidrogênio, os prótons, acabam se fundindo para formar um único núcleo de hélio. E é nesse processo que uma pequena, minúscula parte da massa vira uma quantidade colossal de energia. E por muito tempo, essa foi a grande questão. Como o Sol podia queimar por tanto tempo? As primeiras teorias simplesmente não batiam, não conseguiam explicar de onde vinha tanta energia para sustentar a vida na Terra por bilhões de anos. Foi aí que entrou o astrônomo Sir Arthur Eddington. Inspirado pela nova física do Einstein, ele sacou que a resposta devia ser algum tipo de energia subatômica. E essa ideia, que na época era revolucionária, abriu as portas para tudo que a gente sabe hoje. Certo. Se a gente já sabe a receita do Sol, por que é tão difícil, tão desafiador replicar isso aqui na Terra? Vamos dar uma olhada nas diferenças entre essas duas fornalhas. A grande sacada é essa: o Sol usa a gravidade imensa dele como ferramenta principal para começar a fusão. É a gravidade que aperta tudo. Já aqui na Terra, a gente não tem como fazer isso. Então, o nosso jeito é apelar para o calor, um calor extremo para conseguir o mesmo resultado. E quando a gente fala em calor extremo, é extremo mesmo. Para a fusão acontecer aqui na Terra, os cientistas precisam chegar a temperaturas de mais de 100 milhões de graus Celsius. Isso é quase 7 vezes mais quente que o núcleo do nosso Sol. Impressionante, né? E o problema não é só são dois. Primeiro chegar nessa temperatura absurda e depois como conter essa matéria superaquecida, o plasma, sem que ele simplesmente derreta tudo que tocar. É um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já encarou. Então, como é que a gente está lidando com esse problemão? Bem, a resposta tem um nome: tokamak. O tokamak é o nosso principal candidato a reator de fusão. Basicamente, ele usa um campo magnético superpoderoso para criar uma espécie de garrafa magnética e prender o plasma ali dentro, sem deixar ele encostar em nada. E aqui a gente vê um exemplo real disso. Esse é o Joint European Torus, o JET, o maior tokamak que já operou até hoje. É um verdadeiro marco nessa nossa busca pela energia de fusão. Fica bem claro que essa busca pela fusão é um esforço global que já leva décadas. E o mais legal é que cada projeto se apoia no sucesso do anterior, sabe? A gente vai chegando cada vez mais perto de um futuro com energia limpa. Mas afinal, por que todo esse esforço? O que a fusão nuclear promete para o futuro da humanidade? Essa tabela aqui mostra o poder da coisa. A energia que a fusão libera, ela é muito, mas muito superior à dos combustíveis que a gente usa hoje. E é bem maior até que a da fissão nuclear. Não tem nem comparação. Se a gente dominar a fusão, estamos falando de uma fonte de energia que é segura, é limpa e, para todos os efeitos, é praticamente inesgotável. Isso mudaria o jogo para o nosso planeta. Os desafios, claro, continuam enormes. Mas, pela primeira vez na história, o sonho da energia de fusão está saindo da ficção científica para virar fato científico. A gente pode estar bem na virada para uma nova era de energia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante e, vamos combinar, bem polêmico: a energia nuclear. A ideia é entender de onde ela vem, lá do coração do átomo, e qual pode ser o papel dela para gerar a energia do nosso futuro. E para organizar a conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, uma conexão bem atual, o dilema energético da inteligência artificial. Depois, vamos para a ciência por trás de tudo, a energia dentro do átomo. Aí a gente compara fissão e fusão, entende como a reação vira eletricidade, encara o debate sobre os riscos e no fim a gente pensa junto sobre o futuro nuclear. Então, vamos começar com algo que talvez pouca gente associe à energia nuclear: o futuro da inteligência artificial. Pensa bem, quase tudo que a gente faz online hoje tem um pezinho em IA. Mas alguém já parou para pensar na conta de luz disso tudo?
A quantidade de energia necessária para treinar e rodar esses sistemas é simplesmente gigantesca. Pois é, e a resposta que algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo estão encontrando está justamente no poder do átomo. Elas estão olhando para a energia nuclear como a única fonte capaz de dar conta da fome de energia dos seus data centers e de sustentar essa revolução da IA. Tá, mas para entender essa aposta, a gente precisa dar um passo atrás e ir para o básico. De onde, afinal, vem tanta energia de algo tão, mas tão pequeno? E aqui a física começa a ficar um pouco estranha. Tudo começa com um negócio chamado defeito de massa. Imagina o seguinte: se você pesar um núcleo atômico inteirinho e depois pesar cada próton e nêutron dele separado e somar tudo, a soma das partes é maior que o todo. É isso mesmo, um pedacinho da massa simplesmente desaparece quando as partículas se juntam. E para onde vai essa massa que sumiu? Ela não some, na verdade. Ela se transforma numa quantidade absurda de energia. E a receita para essa conversão é a equação mais famosa da história. E igual a mc², de Albert Einstein. Essa transformação de um tiquinho de matéria em pura energia que é o segredo do poder nuclear. Essa energia que é liberada tem um nome: energia de ligação. Pensa nela como uma supercola que mantém o núcleo do átomo unido. E é exatamente a liberação dessa cola energética que as usinas nucleares querem aproveitar. E quando a gente fala supercola, não é exagero. A escala é impressionante. Para quebrar um núcleo de deutério, são necessários mais de 2 milhões de elétron-volts. Sabe quanto precisa para arrancar um elétron de um átomo de hidrogênio? Só 13,6. A força que une o núcleo é a ordem de magnitude mais poderosa. Beleza, então já sabemos que existe uma energia absurda guardada ali. A pergunta de $1 milhão é: como a gente consegue liberar essa energia? Basicamente, existem 2 jeitos de fazer isso. De um lado, a gente tem a fissão, que é basicamente pegar um núcleo grandão e pesado, tipo de urânio, e quebrar ele. Essa é a tecnologia que a gente já domina hoje, usada nas usinas pelo mundo. Do outro lado, a fusão, que é o processo inverso: pegar núcleos bem levinhos, como os de hidrogênio, e juntar. Esse é o processo que acontece no Sol, a tal energia das estrelas, e a grande promessa para o futuro. E essa imagem mostra direitinho como a fissão funciona. Um nêutron bate num núcleo de urânio, esse núcleo fica instável e se parte em 2, liberando um monte de energia e, o mais importante, liberando outros nêutrons. E esses novos nêutrons vão atingir outros núcleos, criando uma reação em cadeia. É um efeito dominó em escala atômica. Certo, então agora a gente tem essa reação em cadeia gerando um calor absurdo. Mas e aí? Como é que esse calor vira a eletricidade que chega na nossa tomada? Olhando esse diagrama de uma usina, pode até parecer uma coisa de outro mundo, super complexa. Mas o princípio por trás de tudo isso é, na verdade, bem direto. Dá para resumir tudo em 3 passos bem simples. Primeiro, a fissão gera muito, mas muito calor. Segundo, esse calor ferve a água e cria vapor. Terceiro, o vapor gira uma turbina, que aí sim gera eletricidade. No fim das contas, uma usina nuclear é basicamente a chaleira mais potente e tecnológica do mundo. Enquanto a fissão já é uma realidade, a grande fronteira da pesquisa está em lugares como este aqui, um reator experimental de fusão. O desafio aqui é criar campos magnéticos absurdamente fortes para conter um gás superaquecido e forçar a fusão dos átomos. É, literalmente, a gente tentando construir um sol em miniatura aqui na Terra. É claro que não dá para falar de energia nuclear sem falar das polêmicas e dos medos. Acidentes como o de Chernobyl e Fukushima deixaram marcas profundas. Então vamos encarar de frente algumas das maiores dúvidas que existem sobre o assunto. Essa aqui é, talvez, a pergunta número 1, o maior medo que todo mundo tem quando pensa em uma usina nuclear. E a resposta curta, baseada na física, é não, não pode. E o motivo é simples. A engenharia de um reator e de uma bomba são o oposto uma da outra. Uma bomba é feita para liberar toda a energia de uma vez só, numa fração de segundo. Já um reator é projetado para fazer exatamente o contrário, liberar a energia de forma lenta, constante e, principalmente, controlada. Próxima grande questão. Em plena era de crise climática, qual é o real impacto da energia nuclear no nosso planeta? Bom, do ponto de vista da emissão de carbono, a energia nuclear é considerada uma fonte limpa. Enquanto ela está funcionando, ela não emite gases de efeito estufa. E tem outro ponto. A área que uma usina ocupa para gerar uma quantidade enorme de energia é muito, muito menor do que a área necessária para fazendas solares ou eólicas com a mesma capacidade.
Mas é claro que tem o grande elefante na sala quando o assunto é meio ambiente. O que fazer com o lixo radioativo? E aqui não tem como fugir. É verdade, o lixo nuclear é um problema muito sério e de longuíssimo prazo. Boa parte dos resíduos perde a periculosidade em uns 300 anos, o que já é bastante tempo, mas uma pequena parte continua perigosamente radioativa por milhares de anos, o que exige soluções de armazenamento que sejam seguras por um tempo que a gente mal consegue imaginar. E tudo isso nos traz de volta ao grande dilema. Com tantos prós e contras na balança, para qual lado a gente deve seguir? Esse gráfico deixa uma coisa bem clara. Não existe almoço grátis no mundo da energia. Não tem solução perfeita. Carvão e fissão precisam de muito combustível. Eólica e a futura fusão vão exigir uma quantidade gigantesca de materiais de construção. Toda escolha tem um custo. Toda escolha é uma troca. E a gente termina com a pergunta que vai definir as próximas décadas. Devemos investir na fissão, a tecnologia que já existe, com todos os seus desafios, como uma ferramenta para lutar contra a mudança climática agora? Ou é melhor concentrar todos os nossos esforços e recursos na busca pela fusão, a grande promessa de energia limpa e quase infinita para o futuro? A resposta, bom, ainda está sendo escrita. A humanidade sempre olhou para as estrelas, né? Buscando inspiração. Mas e se, em vez de só olhar, a gente pudesse trazer a energia delas para cá? O poder do Sol, limpo, quase infinito, bem aqui na Terra. Essa é a promessa gigantesca da fusão nuclear. Pensa só nessa ideia por um instante. Engarrafar uma estrela. E olha, isso não é papo de ficção científica, não. É uma das maiores missões de ciência e engenharia do nosso tempo. A gente está falando de criar um mini-sol dentro de um laboratório para gerar energia para as nossas idades. É uma ambição incrível e hoje vamos entender direitinho como estamos tentando fazer isso virar realidade. Tá, mas por que essa busca tão intensa? Por que essa correria toda? Bem, tudo começa com os riscos das fontes de energia que a gente usa hoje e a necessidade urgente de achar uma saída mais segura e mais limpa. O desastre de Fukushima em 2011 foi um verdadeiro alerta para o mundo todo. Aquilo forçou a gente a encarar os perigos da energia nuclear, que a gente conhece, a de fissão, o risco de acidentes e de lixo radioativo que dura séculos. A partir dali, a busca por um novo tipo de energia nuclear, um que fosse seguro por natureza, ganhou uma urgência que nunca teve antes. E aqui que a diferença fica super clara. A fissão, que é a que a gente usa hoje em dia, quebra átomos gigantes, tipo o urânio. Esse libera energia, claro, mas também cria um lixo radioativo bem perigoso. A fusão faz exatamente o contrário. Ela pega átomos levinhos, como o hidrogênio, e junta eles para formar um átomo mais pesado. Nesse processo, libera uma quantidade absurda de energia. E o resultado? Quase nenhum lixo radioativo de longa vida e um combustível que vem basicamente da água. É a energia das estrelas, literalmente. Parece perfeito, né? Mas sempre tem um mais. Para conseguir juntar esses átomos, a gente precisa recriar as condições que existem lá no núcleo do Sol. E é aí que a gente entra no maior desafio de engenharia que se pode imaginar. 150 milhões de graus Celsius. Vamos só parar um segundo para absorver esse número. 150 milhões. Essa temperatura é tão, mas tão extrema que qualquer material que a gente conheça simplesmente evaporaria se chegasse perto. E isso cria um problema gigante. Como é que se constrói uma garrafa para guardar uma coisa que derrete qualquer garrafa? Essa é a pergunta de 1 milhão, que nada, de 1 trilhão de dólares. A resposta não está em um material físico, mas em forças que a gente não pode ver. E a solução mais promissora para esse problemão todo tem um nome que veio lá da antiga União Soviética, o tokamak. A sacada do tokamak é simplesmente genial. Ele nunca tenta tocar o plasma. Em vez disso, ele faz o plasma flutuar. Usando ímãs superpotentes, ele cria uma espécie de jaula de força magnética que prende e suspende essa nuvem de gás super quente, mantendo ela bem longe das paredes do reator. É como criar uma garrafa invisível. O processo todo parece até uma coreografia. Primeiro, limpa-se tudo lá dentro, criando um vácuo total. Depois, injeta-se um pouquinho de gás hidrogênio. Aí, com muita eletricidade e outros aquecedores, esse gás vira o tal do plasma. E é aí que os ímãs entram em ação, apertando e moldando esse plasma para que as reações de fusão finalmente comecem. E quando a gente fala em campos magnéticos poderosos, não é exagero. A força para segurar esse mini-sol é uma coisa colossal.
cerca de 280 mil vezes mais forte que o campo magnético do nosso próprio planeta. É uma obra de engenharia de cair o queixo. Ok, com a ciência mais ou menos encaminhada, a pergunta agora é outra. Quem vai ser o primeiro a construir um reator de fusão que realmente funcione? Isso nos joga bem no meio de uma corrida global fascinante. De um lado, a gente tem o Golias, o ITER, um projeto internacional gigantesco lá na França, com 35 países bancando, é uma das maiores construções do mundo hoje. Do outro lado, temos os DAVs, dezenas de startups pequenininhas e super ágeis com dinheiro privado que acham que conseguem chegar lá mais rápido e de forma mais barata, apostando em tecnologias totalmente novas. E uma dessas inovações está na própria forma do reator. O modelo clássico parece uma rosquinha, sabe? Um toroide. Mas muitas startups estão apostando num formato de maçã, o tal do tokamak esférico. A ideia é que esse formato mais compacto usa os campos magnéticos de um jeito mais esperto, conseguindo guardar a mesma quantidade de plasma num espaço bem menor. Isso pode levar a reatores menores e, quem sabe, mais baratos. Mas olha, no fim das contas, não importa a abordagem, se é gigante ou pequena, o objetivo final é o mesmo para todo mundo. E esse objetivo pode ser medido por uma única e importantíssima métrica. O santo graal da fusão se chama ganho de energia, ou simplesmente Q. A lógica é bem simples. Se você gasta 10 megawatts de energia para esquentar o plasma, mas só consegue gerar 9 megawatts com a fusão, você está no prejuízo. O Q precisa ser maior que 1. Só assim o sistema vira uma fonte de energia de verdade. É esse o ponto de virada que todo mundo está correndo para alcançar. E as ambições são enormes. O projeto ITER, por exemplo, não quer só chegar em Q igual a 1. A meta deles é atingir Q igual a 10. Isso significaria gerar 500 megawatts de energia, gastando só 50 megawatts para aquecer tudo. Seria a prova definitiva de que a fusão pode sim ser uma fonte de energia massiva para a gente. E é por isso que todo esse esforço vale tanto a pena. Imagina só, um combustível que vem da água do mar, zero emissão de gás carbônico, nenhum risco de um acidente grave como o da fissão e sem aquele problemão do lixo nuclear. É a promessa de uma energia que pode resolver muitos dos maiores desafios do nosso planeta. E assim, a busca continua. É uma corrida entre a abordagem metódica gigante da colaboração global e a velocidade ousada da inovação privada. A questão que fica no ar não é se a gente vai alcançar a energia de fusão, mas como e quando. E a resposta para isso vai definir o futuro da energia para as próximas gerações. Sabe aquelas estrelas que a gente vê brilhando no céu à noite? Já parou para pensar o que mantém elas acesas? A vida de uma estrela é, na verdade, uma verdadeira guerra. Uma pergunta simples, mas com uma resposta fascinante. Pois é, essa pergunta surgiu numa discussão no Reddit e ela é simplesmente genial, porque ela vai direto ao ponto, na essência do que é uma estrela. E a resposta curta é sim, é exatamente isso, uma guerra espetacular. Ok? Então, para entender essa guerra, a gente precisa conhecer os dois lados da batalha. São duas forças fundamentais da natureza que estão o tempo todo no embate violento, bem lá no coração de cada estrela. Imagina só, de um lado você tem a gravidade. É uma força esmagadora, implacável, que está o tempo todo tentando puxar tudo para dentro, para comprimir a estrela. Do outro lado, a gente tem a fusão nuclear. É uma força explosiva, gigantesca, que empurra tudo para fora. É literalmente um cabo de guerra cósmico. E o mais incrível é que, durante a maior parte da vida de uma estrela, essa briga fica empatada. Existe uma espécie de trégua, um equilíbrio super tenso que os cientistas chamam de equilíbrio hidrostático. E é justamente esse empate que mantém a estrela estável brilhando por bilhões de anos. Mas, beleza, o que é que alimenta essa força que empurra tudo para fora? De onde vem tanta energia? Para isso, a gente precisa dar uma olhada na sala de máquinas da estrela. O nome desse motor é fusão nuclear. É um processo em que a estrela pega elementos mais leves, principalmente o hidrogênio, e os esmaga com tanta força que eles se fundem, criando elementos mais pesados, como o hélio. Nesse processo, uma pequena parte da matéria vira uma quantidade absurda de energia. E o mais legal é que não existe só um tipo de motor. Dependendo do tamanho da estrela, o motor é diferente. Estrelas menores, tipo o nosso Sol, usam um processo mais básico, digamos, chamado cadeia próton-próton. Já as estrelas gigantes, as mais pesadas, usam um motor muito mais potente, o ciclo CNO. A grande diferença aqui é a temperatura. O ciclo CNO, aquele motor mais potente, precisa de um calor infernal para funcionar, coisa de 17 milhões de graus Kelvin para cima.
É por isso que ele só liga nos núcleos superquentes das estrelas gigantes. O nosso Sol é bem quente, mas não chega a tanto. Tá, a estrela passa bilhões de anos nesse equilíbrio perfeito. Mas e quando o combustível, o hidrogênio, começa a acabar? Bom, aí a trégua termina e a guerra recomeça com tudo. É bem lógico, né? Com menos combustível para queimar, o motor da fusão começa a falhar, a perder força. E aquela pressão que empurrava para fora vai diminuindo, diminuindo, e a gravidade, que nunca descansa, começa a vencer a batalha. A gravidade comprime o núcleo com tanta força que a temperatura lá dentro dispara. Esse calorão todo acaba acendendo o que restava de hidrogênio numa camada mais externa. E essa nova onda de energia faz a estrela inchar, 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 virando uma gigante vermelha. É o começo do fim. Agora a gente chega no estágio final. E o jeito que uma estrela morre depende de uma única coisa: a massa que ela tinha quando nasceu. É a massa que dita todo o roteiro do fim. E existe um número mágico, uma linha que divide os destinos. Essa linha é mais ou menos 8 vezes a massa do nosso Sol. Se a estrela for mais leve que isso, a morte de um jeito. Se for mais pesada, o final é bem mais espetacular. Então vamos começar pelo caminho mais calmo. O que acontece com as estrelas de baixa massa, como o nosso Sol? Essas estrelas não têm massa suficiente para uma grande explosão. Então o que acontece é quase poético. Elas começam a soprar suas camadas mais externas para o espaço de forma bem suave, criando essas obras de arte cósmicas que a gente chama de nebulosas planetárias. E o que sobra lá no centro? Um caroço super denso e pequeno, mais ou menos do tamanho da Terra, que a gente chama de anã branca. Pensa nela como uma brasa cósmica que vai ficar ali esfriando bem devagarinho até se apagar por completo depois de bilhões de anos. Certo, mas e as gigantes, aquelas estrelas com mais de 8 vezes a massa do Sol? Para elas o final não tem nada de poético, é pura violência cósmica. A gravidade nessas estrelas é tão brutal que elas não param de fundir elementos. Hélio vira carbono, carbono vira oxigênio e assim por diante numa corrida frenética. Elas queimam seu combustível numa velocidade absurda até que, no fim de tudo, elas produzem ferro no núcleo. E o ferro é o fim da linha. É tipo uma cinza cósmica. Para fundir o ferro, a estrela gastaria mais energia do que ganharia. Então, o motor desliga, simplesmente apaga. E nesse exato momento a gravidade vence. De forma instantânea e catastrófica. A guerra acabou. O núcleo da estrela desmorona sobre si mesmo em uma fração de segundo. E essa implosão gera uma onda de choque que simplesmente pulveriza o resto da estrela numa explosão colossal. O resultado é uma supernova. Um evento tão brilhante que pode, por um tempo, ofuscar uma galáxia inteira. E agora vem a parte mais louca disso tudo. Essa morte violenta, essa explosão gigantesca é, na verdade, o motivo pelo qual a gente existe. A supernova funciona como uma grande fábrica cósmica. É na energia dessa explosão que todos os elementos mais pesados que o ferro são criados. Ouro, platina, urânio. E essa fábrica explode, espalhando toda essa matéria-prima pelo universo para formar novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, vida. É exatamente como o grande astrônomo Carl Sagan dizia. O nitrogênio no nosso DNA, o cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, tudo isso foi fabricado no coração de uma estrela que morreu há muito, muito tempo. Nós somos literalmente poeira de estrelas. Então, essa guerra celestial entre gravidade e fusão não é só uma história sobre o universo, é a nossa história de origem. E pensar que hoje a humanidade está aqui na Terra, tentando dominar esse mesmo poder da fusão, é um belo lembrete de como a gente está conectado a tudo isso. E se a gente pudesse simplesmente recriar o poder do Sol aqui na Terra? Parece coisa de ficção científica, né? Mas, na verdade, essa é a busca de um dos maiores projetos científicos da história. Nessa análise, a gente vai desvendar como a fusão nuclear pode, quem sabe, revolucionar o nosso futuro energético. Bom, a nossa jornada começa lá no alto, com o processo que alimenta o nosso Sol e, basicamente, todas as estrelas no universo. Entender esse mecanismo cósmico é o primeiro passo para tentar trazer ele aqui para casa. Bem lá no coração das estrelas, sabe? Onde a pressão e o calor são absurdos. Núcleos de átomos bem levinhos acabam se juntando. Isso é a fusão nuclear. E ela libera uma quantidade de energia, olha, realmente astronômica. A grande pergunta que move décadas de pesquisa é: será que a gente consegue recriar e, mais importante, controlar esse poder todo aqui na Terra? Ok,
Antes de seguir, é super importante esclarecer uma coisa. A energia nuclear que a gente já conhece hoje vem da fissão, que é quando se quebra, se divide um átomo pesado. A fusão é o exato oposto. Ela une átomos levinhos. É como se uma fosse construir e a outra desconstruir. A grande sacada é que esse processo não gera aquele lixo radioativo que dura uma eternidade e usa um combustível que é praticamente ilimitado. Agora, para fazer a fusão acontecer por aqui, a gente precisa de um ingrediente meio secreto. Um estado da matéria que soa super exótico, mas que é fundamental para o universo, o plasma. Então, o que é esse tal de plasma? Imagina só, você pega um gás e esquenta ele a temperaturas mais altas que o núcleo do Sol. Os átomos ficam tão agitados, mas tão agitados, que os elétrons simplesmente são arrancados. O que sobra é uma espécie de sopa de partículas carregadas eletricamente. É nesse ambiente super energético que os núcleos conseguem finalmente se fundir. E o mais fascinante é que o plasma não é uma coisa que só existe em laboratório ou em estrelas distantes. Ele está por toda parte. O clarão de um raio, plasma. As luzes dançantes da aurora boreal, plasma também. Até aquela luz da lâmpada fluorescente é plasma. Isso prova que estamos tentando dominar um fenômeno que já é parte da natureza. E essa imagem aqui ajuda a gente a ter uma noção da importância cósmica disso. Apesar de ser raro aqui na Terra, o plasma forma mais de 99% de tudo que a gente consegue ver no universo. O que estamos tentando fazer é, na prática, recriar um pedacinho do cosmos dentro de um laboratório. Essa busca não começou ontem, não. É uma jornada científica que já atravessa gerações, sabe? Construída pouco a pouco, com muito progresso e descobertas fundamentais pelo caminho. A jornada teórica começou lá nos anos 20. Aí, nos anos 50, a invenção do tokamak deu uma forma de tentar conter o plasma. Décadas se passaram com avanços constantes, até que em 2022 o mundo viu um momento histórico. Pela primeira vez, uma reação de fusão gerou mais energia do que consumiu. A prova de que o conceito, de fato, funciona. Certo, a pergunta de $1 milhão é: como é que se contém uma coisa mais quente que o Sol? Porque nenhum material aqui na Terra aguentaria essas temperaturas. A solução para isso é simplesmente genial. Basicamente, existem duas estratégias principais. A mais comum é o confinamento magnético. Máquinas como Stokamix usam campos magnéticos superpotentes para criar uma espécie de garrafa invisível, mantendo o plasma flutuando ali no vácuo sem tocar em nada. A outra abordagem usa lasers, muitos lasers, para esmagar uma bolinha de combustível, criando as condições para a fusão acontecer em uma fração de segundo. E essa imagem mostra bem como os cientistas conseguem enxergar o que está rolando lá dentro do reator. Vários sensores captam a radiação que o plasma emite e aí alguns algoritmos transformam esses dados numa imagem. Com isso, a equipe consegue monitorar e controlar o plasma em tempo real, garantindo que a reação fique estável. Mas mesmo com o plasma contido, as paredes do reator ainda sofrem. Os nêutrons que saem da reação bombardeiam os materiais sem dó. E encontrar ligas metálicas que consigam aguentar esse tranco por décadas, bom, esse é um dos maiores desafios de engenharia que ainda faltam resolver. E olha, isso tudo não é só teoria. Resultados bem concretos e recentes mostram que estamos mais perto do que nunca de chegar lá. Vamos dar uma olhada em alguns desses marcos. Aquele avanço no NIF em 2022 foi um verdadeiro divisor de águas. Pela primeiríssima vez, a reação de fusão, por si só, gerou mais energia do que a que foi usada para dar o pontapé inicial. Foi a prova de que o princípio físico é sólido, um passo fundamental para mostrar que a fusão pode mesmo ser uma fonte de energia viável. E quase na mesma época, lá do outro lado do Atlântico, o tokamak Jet no Reino Unido quebrou um recorde mundial. Ele produziu 59 megajoules de energia de forma sustentada por 5 segundos. Para ter uma ideia, isso é energia suficiente para ferver umas 60 chaleiras de água. O importante aqui foi demonstrar a capacidade de manter a reação estável e produtiva. E essa é uma corrida de verdade, com gente do mundo todo. O projeto ITER na França é uma colaboração gigante entre 35 países para mostrar que a fusão funciona em larga escala. Ao mesmo tempo, tem projetos na China focados em manter o plasma estável por mais tempo, enquanto a Alemanha testa outros designs de reatores. E claro, várias empresas privadas nos Estados Unidos estão correndo por fora, acelerando a inovação. Com tanto progresso assim, a gente se pergunta: quais são os últimos obstáculos entre esses experimentos em um mundo movido à fusão?
Olha, o potencial é transformador. Combustível quase infinito, zero carbono, segurança total. Mas os obstáculos também são enormes. Os custos para construir um reator são astronômicos. Precisamos de materiais que aguentem condições extremas por décadas. E ainda tem que criar toda uma cadeia de produção para combustíveis raros, como o trítio. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Quando é que essa tecnologia vai de fato chegar na tomada das nossas casas? A maioria dos especialistas concorda que, apesar do progresso ser rápido, ainda tem um chão pela frente. As primeiras usinas de demonstração devem começar a operar lá pela década de 2040 e a comercialização em larga escala a partir de 2050. A jornada para engarrafar uma estrela é longa, mas é uma daquelas que promete redefinir nosso futuro energético para sempre. Hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores, se não a maior, missão científica da humanidade: a busca por domar uma estrela aqui na Terra. Imagina só, e se fosse possível colocar um pedacinho do Sol numa garrafa e usar isso para gerar energia? Energia limpa, segura e praticamente infinita. Essa é a grande promessa da fusão nuclear. Mas como é que isso funcionaria na prática? Olha, antes de mais nada, é importantíssimo esclarecer uma coisa. Fusão não tem nada a ver com fissão, que é o que as usinas nucleares que a gente conhece hoje fazem. A fissão, ela quebra átomos pesados, sabe? Tipo urânio. Já a fusão faz o contrário. Ela junta, ela une átomos bem levinhos. É um processo muito mais limpo, muito mais seguro, que não gera aquele lixo radioativo que dura milhares de anos. Tá, mas se a fusão é essa maravilha toda, por que a gente ainda não está usando? Bom, a resposta para isso está num desafio de engenharia que é literalmente de proporções cósmicas. Para conseguir fundir dois átomos, a gente precisa de temperaturas absurdas. Tão absurdas que a matéria nem se comporta mais como um gás. Ela vira uma outra coisa, o plasma. Pensa numa sopa super quente e energizada, cheia de partículas elétricas. É disso que a gente está falando. E quando eu falo em temperaturas absurdas, eu estou falando sério. São mais de 100 milhões de graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é quase 7 vezes mais quente que o núcleo do nosso Sol. E por que tão quente? Porque aqui na Terra a gente não tem a gravidade esmagadora do Sol para ajudar a juntar os átomos. Então a gente tem que compensar com calor. Muito calor. E aí que mora o problema. A essa temperatura, qualquer material que a gente tentasse usar para guardar essa reação, bom, ele não ia derreter, ele ia simplesmente vaporizar, na hora. Então como é que se guarda uma coisa que é mais quente que o próprio Sol? A solução para isso é uma das coisas mais geniais que a ciência já pensou. Se não dá para usar uma parede de verdade, vamos usar uma parede invisível. Vamos criar uma espécie de garrafa feita de campos magnéticos, onde os fluidos podem ser mantidos em forma ampular o cilindro por meio de uma interpenetração de campos magnéticos. E a principal máquina que faz isso se chama tokamak. É o nome que vem do russo e a ideia é exatamente essa: usar ímãs gigantes e superpoderosos para fazer o plasma quente flutuar ali no meio sem nunca, jamais, encostar nas paredes do reator. Tentando simplificar um pouco a coisa. Primeiro, uns ímãs gigantes criam um campo magnético que dá a volta no anel. Depois, uma corrente elétrica fortíssima é jogada no plasma. E, adivinha, essa corrente cria um segundo campo magnético. Aí, esses dois campos se misturam, se torcem e formam essa gaiola invisível que prende o plasma lá dentro. É como se fosse uma dança super complexa de forças que a gente nem consegue ver. Certo, a teoria é fascinante. Mas, e na prática? Isso está funcionando? Como é que a gente sabe se estão chegando mais perto de ter energia de fusão de verdade? Bem, o grande objetivo, o santo graal de toda essa pesquisa, é o tal do ganho líquido de energia. A ideia é simples. A gente precisa tirar mais energia da reação do que a gente gasta para fazer ela acontecer. Parece óbvio, né? Mas por décadas isso parecia impossível de alcançar. Só que, em dezembro de 2022, aconteceu uma coisa que mudou o jogo. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, pela primeira vez, conseguiu. E esse gráfico aqui mostra exatamente o que eles fizeram. Usando lasers potentíssimos, eles colocaram 2,05 megajoules de energia numa cápsulazinha de combustível. E a reação devolveu 3,15 megajoules. Ou seja, pela primeira vez na história, uma reação de fusão controlada gerou mais energia do que consumiu diretamente. Um marco. Agora vem o balde de água fria, a parte importante. Embora a reação em si tenha sido positiva,
A máquina inteira, para funcionar, principalmente os lasers, que são bem ineficientes, puxou 300 megajoules da tomada. Isso mostra o seguinte: a gente provou que a física funciona, mas a engenharia para transformar isso numa usina de verdade, essa ainda tem um chão bem longo pela frente. Mas não é só sobre gerar mais energia. Outro ponto-chave é conseguir manter a reação estável pelo maior tempo possível. E nisso, quem está brilhando é o reator K-Star, lá na Coreia do Sul. Eles bateram um recorde de manter o plasma superaquecido estável por 48 segundos. Pode parecer pouco, mas no mundo da fusão, cada segundo a mais é uma vitória gigantesca. Com essas provas de que a coisa funciona, tanto em energia quanto em tempo, a comunidade científica mundial está pisando fundo no acelerador. O foco agora é transformar esses experimentos em algo prático. E o legal é que o avanço acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Tem gente usando inteligência artificial para controlar melhor o plasma. Tem um projeto na Espanha criando materiais que aguentem o tranco de um mini-sol. E claro, estamos construindo máquinas maiores e ímãs muito mais eficientes para que o próprio reator gaste menos energia. É uma corrida em várias pistas. E o mais incrível é que o impacto de tudo isso vai muito além da energia. Como disse o José Aguilar, que trabalha nesse projeto de materiais na Espanha, só o esforço para chegar na fusão já está revolucionando a ciência, a computação, a engenharia e, principalmente, formando uma nova geração de cientistas de ponta. Olha, o caminho ainda é longo, não vamos nos enganar. Os desafios de engenharia são gigantescos. Mas os últimos avanços mudaram a pergunta. Não é mais, será que um dia a fusão vai ser possível? A pergunta agora é, quando ela vai se tornar realidade? Essa busca por engarrafar uma estrela pode ser a coisa mais difícil que a humanidade já tentou fazer, mas também pode ser a chave para um futuro com energia limpa e sustentável para todo mundo. Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões de energia mais importantes do nosso tempo: fissão versus fusão nuclear. São duas forças com poder incrível, mas que funcionam de maneiras radicalmente diferentes. Olha, a busca por energia limpa é, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente enfrenta. A demanda por eletricidade não para de crescer no mundo todo, e as fontes que a gente usou até agora nos colocaram numa crise climática bem séria. E a resposta para esse dilema pode estar bem no coração da matéria. Existem dois jeitos de liberar uma energia colossal a partir do átomo. Ou a gente divide ele, ou a gente une. Fissão e fusão. Uma já é usada para abastecer países inteiros. A outra? Bom, a outra é o que alimenta as estrelas. Vamos começar então com a tecnologia que já está por aí há décadas, dominando o cenário. Vamos falar da fissão nuclear, a atual campeã da energia atômica. A ideia central da fissão é basicamente quebrar coisas. Imagina pegar um átomo bem grande e instável, como o de urânio, e, partir ali no meio. É dessa quebra que sai uma quantidade absurda de energia. Dá uma olhada aqui para entender como funciona. É quase como um jogo de sinuca atômico, sabe? Um nêutron solitário funciona como um gatilho. Ele bate no núcleo do urânio, que se parte, liberando energia e mais nêutrons. E esses novos nêutrons saem por aí atingindo outros núcleos. É a famosa reação em cadeia, que gera um calor imenso. E não dá para negar, a fissão funciona. E funciona muito bem, em larga escala, fornecendo energia para milhões de pessoas sem emitir carbono. Mas claro, sempre tem o mais. Ela vem com um preço: o lixo nuclear, que continua perigoso por milhares de anos. E claro, o risco de acidentes que, mesmo sendo raros, deixam todo mundo com um pé atrás. E agora, vamos para desafiante: a fusão nuclear. Se a fissão é sobre quebrar, a fusão é sobre construir. É a grande promessa de uma energia limpa e praticamente ilimitada, a mesmíssima energia que faz o nosso universo funcionar. Aqui, a lógica é totalmente o oposto. Em vez de quebrar átomos pesados, a gente pega os mais levinhos, como isótopos de hidrogênio, e força eles a se juntarem. E essa união, essa fusão, libera ainda mais energia que a fissão. É, basicamente, a nossa tentativa de recriar um pequeno Sol aqui mesmo na Terra. O mais legal nessa reação é o quão elegante ela é. Deutério e trítio, que são dois tipos de hidrogênio, se unem, e o que sai do outro lado? Hélio. Sim, o mesmo gás que a gente usa para encher balão de festa. Um nêutron e, claro, muita energia. E o melhor de tudo, sem aquele lixo radioativo que dura uma eternidade. As vantagens são impressionantes. O combustível é abundante, é na água do mar. Não gera lixo radioativo perigoso e é super segura, sem nenhum risco de derretimento do reator. O problema? Bom,
O problema é que fazer tudo isso acontecer é um desafio tecnológico gigantesco. É por isso que ainda estamos na fase experimental. Tá, mas se é tão bom assim, por que a gente ainda não usa fusão para tudo? É porque recriar as condições que existem lá no núcleo de uma estrela é, sem exagero, um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já tentou resolver. O principal obstáculo tem nome, é a barreira de Coulomb. Pensa assim, os núcleos dos átomos têm carga positiva. Então, eles se repelem naturalmente. É como tentar forçar os dois polos iguais de um ímã a se encostarem. Para vencer essa repulsão e fazer eles se fundirem, a gente precisa de uma quantidade de energia simplesmente colossal. E quando eu digo colossal, eu estou falando de temperatura. 100 milhões de graus Celsius. Só para ter uma ideia, isso é mais de 6 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Simplesmente não existe nenhum material conhecido que aguente um calor desses. Para a fusão realmente valer a pena, ou seja, gerar mais energia do que a gente gasta para ligar a máquina, os cientistas precisam acertar 3 coisas ao mesmo tempo. É o que eles chamam de produto triplo. Primeiro, a temperatura lá no alto. Segundo, densidade suficiente de átomos. E terceiro, conseguir manter esse plasma super quente e estável por tempo bastante. É um equilíbrio, assim, extremamente delicado. Ok, mas como é que se guarda algo tão quente? As duas principais abordagens estão aqui lado a lado. À esquerda, o confinamento magnético, que usa campos magnéticos superpotentes para criar uma garrafa invisível. É o que acontece nos reatores tokamak. À direita, o confinamento inercial, que usa laser superpotente para esmagar uma pequena pérola de combustível. E ainda tem outro desafio. O trítio, um dos combustíveis, é super raro. Mas a solução para isso é genial. A ideia é usar os nêutrons que saem da própria reação para gerar mais trítio a partir de uma manta de lítio que fica em volta do reator. Basicamente, a usina vai fabricar o próprio combustível. É incrível! Todos esses desafios deram início a uma verdadeira corrida global. De um lado, nações inteiras, e do outro, cada vez com mais força, o setor privado. É uma busca científica e tecnológica sem precedentes. De um lado dessa corrida, a gente tem o que chamam de grande ciência. Projetos gigantescos como o ITER, na França, que é uma colaboração global para construir um reator enorme e provar que é possível gerar mais energia com a fusão do que se gasta para ligar a máquina. Mas uma nova perspectiva está ganhando força, e essa citação do Francesco Ciortino resume tudo. O debate mudou. Não é mais sobre se a fusão é possível cientificamente, mas se a gente consegue construir uma máquina que seja viável do ponto de vista comercial e de engenharia. E é exatamente aí que as startups entram em cena. Elas estão atraindo bilhões em investimentos para testar abordagens mais rápidas e eficientes, como Stellarator. A corrida agora é para ver quem consegue colocar a primeira usina de fusão na rede elétrica o mais rápido possível. Então, vamos resumir. De um lado, a fissão, a nossa realidade poderosa, mas imperfeita. Do outro, a fusão, a promessa de um futuro limpo e quase perfeito. Como é que elas se comparam, frente a frente? Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. A fissão já é comercial, a fusão ainda é experimental. O combustível da fissão é limitado, o da fusão é quase infinito. A fissão deixa resíduos perigosos, a fusão não. E na questão da segurança, a fusão leva uma vantagem enorme. O veredito, no fim das contas, é uma questão de tempo. A fissão é uma ferramenta poderosa, ainda que com seus defeitos, que a gente tem hoje e para o futuro próximo. Já a fusão é a promessa de um futuro energético completamente diferente, uma solução a longo prazo que a gente ainda está correndo para alcançar. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental. A gente deve focar em aprimorar a tecnologia que já dominamos, aprendendo a gerenciar os riscos dela? Ou será que vale apostar tudo na busca para, finalmente, conseguir engarrafar uma estrela? A resposta vai definir o futuro do nosso planeta. Lá no sul da França, está tomando forma um dos experimentos científicos mais ambiciosos e, olha, mais caros da história da humanidade. O objetivo? Basicamente, construir um sol artificial aqui na Terra. Essa é a história do ITER, um esforço gigantesco para tentar dominar a fonte de energia das estrelas. Para a gente começar, vamos falar de uns números que são difíceis até de imaginar. O coração dessa máquina precisa chegar a 150 milhões de graus Celsius. Só para ter uma ideia, isso é 10 vezes mais quente que o núcleo do nosso Sol. É absurdo. E o peso disso tudo? Cerca de 23 mil toneladas. É o equivalente a, sei lá, empilhar 3 torres Eiffel.
É uma obra de engenharia numa escala que a gente nunca viu antes. Então a pergunta é, como é que a gente sequer começa a fazer uma coisa dessas? Bom, a resposta está num projeto chamado ITER, o Reator Termonuclear Experimental Internacional, um esforço global para tentar responder exatamente a essa pergunta. Ok, mas por que todo esse esforço monumental? A motivação por trás de tudo isso é a grande promessa da fusão nuclear, uma fonte de energia que seria limpa, segura e praticamente ilimitada, algo que poderia literalmente mudar o futuro da nossa civilização. Para entender esse sonho, a gente precisa ver a diferença fundamental entre fissão e fusão. A fissão, que é o que a gente usa hoje nas usinas nucleares, quebra átomos pesados. Já a fusão, que é o que acontece nas estrelas, une átomos leves. É essa pequena diferença que faz a fusão ser considerada a fonte de energia dos sonhos. E as vantagens, quando a gente para olhar, são realmente impressionantes. O combustível basicamente vem da água do mar e do lítio, então é super abundante. O processo não emite gás carbônico, não existe risco de um acidente nuclear como Chernobyl, e o lixo radioativo que gera dura muito, muito menos tempo que o da fissão. E essa frase aqui ilustra a densidade de energia de um jeito brilhante. Pensa só, um único grama do combustível da fusão tem a mesma energia que 11 toneladas de carvão. É uma quantidade de energia quase inimaginável vindo de tão pouca matéria. Beleza, mas como é que se contém uma coisa 10 vezes mais quente que o Sol? A resposta está numa máquina simplesmente extraordinária, que foi projetada para domar uma estrela. É, em essência, uma garrafa magnética gigante. O coração do ITER tem um nome, tokamak. É uma invenção que veio lá da antiga União Soviética, dos físicos Sakharov e Tan. Imagina uma câmara em formato de donut que usa ímãs superpoderosos para manter esse gás super quente, o plasma, flutuando sem tocar em nada. E o pulo do gato é esse aqui. O plasma é tão, mas tão quente que qualquer material sólido que ele encostasse seria vaporizado na hora. Então ele simplesmente não pode tocar em nada. A única coisa que consegue segurar esse plasma é a força invisível de um campo magnético. E que campo magnético, hein? Os ímãs supercondutores do ITER vão criar essa garrafa com um campo mais de 250 mil vezes mais forte que o campo magnético da própria Terra. É essa força brutal que vai manter o plasma ali, suspenso no vácuo. Agora, é claro que construir uma máquina desse tamanho não é coisa para um país só, né? O ITER é um dos maiores exemplos de colaboração científica da história. É um verdadeiro quebra-cabeça em escala planetária. O projeto junta 7 membros principais, mas que representam 35 nações. E a origem disso tudo é bem interessante. Remonta ao encontro lá em 1985 entre Reagan e Gorbachev. Foi um momento de diplomacia científica que deu o pontapé inicial em tudo isso. E a logística disso é uma loucura. Em vez de só darem dinheiro, os países membros fabricam os componentes. A gente está falando de mais de 1 milhão de peças feitas em continentes diferentes que precisam ser enviadas para a França e encaixadas com uma precisão milimétrica. É um desafio gigantesco. Mas apesar de toda essa ambição, o caminho do ITER tem sido cheio de problemas. Atrasos, custos que não param de subir, tudo isso levou a muitas críticas e a um belo choque de realidade. Só de olhar o cronograma já dá para ver a história dos atrasos. O primeiro plasma, que é quando a máquina liga pela primeira vez, era para ser em 2020. Pois é. Agora, a nova meta é 2034 e a fusão completa mesmo só lá para 2039. São quase 2 décadas de atraso. E o orçamento, então? Esse aí explodiu. A estimativa inicial era de uns 6 bilhões de euros. As projeções oficiais hoje já chegam a 22 bilhões. E tem gente que calcula que o custo total pode chegar a 65 bilhões de dólares. Isso faz dele o experimento científico mais caro de todos os tempos. Uma das principais metas do ITER é ter um ganho de energia de 10 vezes. Só que essa frase é uma das coisas mais confusas e mal interpretadas do projeto. Vamos entender isso direito. A meta de Q é igual a 10 fala só do plasma, ou seja, colocar 50 megawatts de calor e tirar 500. Ok. Só que, para colocar esses 50 megawatts lá dentro, a usina inteira vai gastar mais de 300 megawatts de eletricidade para fazer tudo funcionar. Resultado? O ITER não vai gerar eletricidade. Pelo contrário, na prática, ele vai ter uma perda de energia. É um experimento, não uma usina de força.
E além do custo e do tempo, tem outros pepinos técnicos bem grandes. O trítio, que é um dos combustíveis, é raríssimo. Os materiais do reator precisam aguentar condições extremas, nunca antes vistas. E ainda tem o risco de que, quando o ITER finalmente ficar pronto, outras tecnologias mais novas e baratas, desenvolvidas por empresas privadas, já tenham deixado ele obsoleto. E tudo isso nos leva à questão central do ITER. Será que esse esforço gigantesco vale todo esse custo e todo esse tempo? É, no fim das contas, a grande aposta da humanidade na energia de fusão. De um lado, quem defende o projeto diz que o ITER é um passo científico essencial, um modelo de cooperação global que está empurrando a engenharia para um novo nível. Do outro, os críticos dizem que ele é lento e caro demais para ajudar a combater as mudanças climáticas, que pode ficar obsoleto e que está tirando dinheiro de outras soluções que poderiam dar resultado mais rápido. No final, a gente fica com essa dúvida no ar. Será que o ITER vai ser aquele degrau essencial que vai nos levar para uma nova era de energia limpa? Ou será que ele vai se tornar um monumento caríssimo a uma grande ambição, uma lição de história de 65 bilhões de dólares sobre o desafio que é construir uma estrela na Terra? Bom, essa é uma resposta que só as próximas décadas vão poder dar. Fusão nuclear, sabe, é o processo que alimenta o nosso Sol, que faz todas as estrelas do universo brilharem. Há décadas, a gente sonha em recriar essa força cósmica aqui na Terra. A promessa de uma fonte de energia limpa, segura e, nossa, praticamente infinita. Mas, claro, quando se fala em nuclear, uma imagem bem dramática logo vem à cabeça. Essa é a pergunta que parece ter saído direto de um roteiro de filme de ficção científica, não é mesmo? A própria ideia de uma estrela artificial, superaquecida, saindo de controle aqui no nosso planeta, é de arrepiar. E olha, essa preocupação não é só coisa de cinema, é uma questão real que aparece em discussões online de pessoas que estão tentando entender as verdadeiras consequências. Afinal, acidentes podem acontecer, certo? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa responder é se esse medo de uma explosão gigantesca catastrófica tem alguma base na realidade da física. Vamos deixar isso bem claro logo de cara. A física por trás da fusão torna uma detonação nuclear como a de uma bomba atômica simplesmente impossível. E o motivo para isso tem a ver com uma diferença fundamental, uma diferença entre temperatura e energia. E aqui está o pulo do gato, o ponto que muda tudo. Ter uma temperatura altíssima não significa necessariamente ter uma energia destrutiva enorme. Pode parecer meio estranho, eu sei, mas pensem só nesta analogia. Isso aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. A chama de um único palito de fósforo queima, ali na pontinha, na mesma temperatura de um incêndio florestal gigantesco. Mas ninguém entra em pânico por causa de um fósforo. A diferença é a quantidade de material que está queimando. Ou seja, a energia total. Um tem pouquíssima energia, o outro tem uma quantidade imensa. E aqui está o segredo de um reator de fusão. Apesar da temperatura ser absurda, a quantidade de combustível lá dentro, a qualquer momento, é minúscula, coisa de alguns gramas espalhados num volume enorme. É um ambiente de vácuo quase perfeito. Se o sistema de contenção falhar, não tem massa suficiente para gerar uma explosão. O plasma simplesmente se espalha, encosta nas paredes da câmara e esfria, na hora. Fim da reação. Agora, para entender ainda melhor essa segurança toda da fusão, é muito útil comparar com a energia nuclear que a gente já conhece bem, a fissão. Olhem só a diferença fundamental na natureza dessas reações. A fissão, como a gente viu em Chernobyl, é uma reação em cadeia que quer acontecer, ela quer se acelerar. O grande desafio é ficar freando ela o tempo todo. A fusão é o exato oposto. É um processo incrivelmente difícil de manter funcionando. Qualquer falha, qualquer pequena perturbação e a reação simplesmente para. Não existe a possibilidade de um meltdown. E o lixo nuclear? A fissão gera resíduos que ficam perigosos por milênios, um problema de armazenamento gigantesco. A fusão não produz esse tipo de lixo de longa duração. E isso, por si só, já é uma vantagem transformadora. Então, se não existe o risco de explodir, qual é o verdadeiro desafio? Bom, o desafio é conseguir recriar e principalmente manter as condições de uma estrela aqui mesmo na Terra. Na essência, o processo é este. É assim que o Sol gera luz e calor, fundindo átomos de hidrogênio. Para fazer isso acontecer, é preciso superar a repulsão natural que existe entre os núcleos dos átomos, já que eles têm cargas positivas. E para isso, as condições precisam ser muito, mas muito específicas. Existe uma espécie de receita de bolo para a fusão conhecida como critério de Lawson, que exige um equilíbrio perfeito entre 3 fatores.
Primeiro, uma temperatura absurdamente alta para dar aos núcleos energia suficiente para colidir. Segundo, densidade de partículas suficiente para que essas colisões realmente aconteçam com frequência. E terceiro, conseguir manter esse plasma quente e denso confinado por tempo suficiente para que a reação gere mais energia do que a gente gasta para mantê-la. E quando se fala em temperatura extrema, é extrema mesmo. Estamos falando de algo na casa dos 100 milhões de graus Celsius. É uma temperatura tão, mas tão alta que simplesmente não existe material na Terra capaz de aguentar. Então, como é que se aprisiona uma coisa tão quente? A resposta não é um material físico, mas sim uma força invisível, o magnetismo. E a principal máquina projetada para fazer isso se chama tokamak. O nome tokamak vem do russo, é uma sigla para câmara toroidal com bobinas magnéticas. A ideia é usar campos magnéticos incrivelmente poderosos para criar uma espécie de gaiola invisível que mantém o plasma superaquecido flutuando sem tocar em absolutamente nada. Certo, mas como se constrói essa gaiola? O primeiro ingrediente é o chamado campo toroidal. Pense em bobinas gigantes envolvendo essa estrutura em forma de donut. Elas criam um campo magnético que guia as partículas do plasma, forçando elas a circularem lá dentro. Mas só isso não é suficiente. O segundo ingrediente é o campo poloidal. E aqui a coisa fica genial. Os cientistas induzem uma corrente elétrica imensa dentro do próprio plasma. E o que uma corrente elétrica faz? Gera um campo magnético. Ou seja, de certa forma, o plasma ajuda a se prender. E quando esses dois campos se misturam, o resultado é uma jaula magnética perfeita, com o formato de espiral. É essa estrutura torcida que finalmente aprisiona o plasma, forçando as partículas a seguirem esse caminho e mantendo-as bem longe das paredes. É, literalmente, uma estrela dentro de uma garrafa magnética. E essa tal de garrafa magnética não é só uma teoria, não. A pesquisa em fusão tem feito progressos incríveis, progressos que a gente pode ver e medir. Desde que o conceito foi inventado, lá nos anos 50, o progresso tem sido constante. Em 2022, o marco histórico foi alcançado. E muito em breve, o mundo vai ver a conclusão do ITER, um projeto internacional gigantesco para provar que a fusão é viável em larga escala. Pela primeira vez na história, um experimento de fusão produziu mais energia do que a que foi usada para dar o pontapé inicial. Foi um momento de prova de conceito que mostrou que o ganho líquido de energia não é só possível, ele é alcançável. Isso tudo nos leva à grande questão. Se a segurança está estabelecida e a prova científica de que o ganho de energia é possível já existe, o que nos separa de um futuro movido à fusão? A resposta, em uma palavra, é escala. Escalar essa tecnologia é um dos desafios de engenharia mais complexos que a humanidade já enfrentou. O custo do ITER, estimado em mais de 20 bilhões de euros, dá uma ideia da escala monumental desse projeto. Não se constrói uma estrela na Terra sem um investimento gigantesco em ciência, em engenharia e, claro, em colaboração. A promessa da fusão é a de um planeta inteiro alimentado por uma energia limpa, abundante e segura, usando como combustível a água do mar. O caminho é longo, é caro e exige uma colaboração global sem precedentes. A tecnologia está avançando, mas a questão final talvez não seja técnica. Talvez seja sobre a nossa vontade e a nossa perseverança para investir num futuro energético que é radicalmente diferente de tudo que a gente já conheceu. Ok, vamos mergulhar fundo numa das notícias científicas mais incríveis dos últimos tempos. A gente está falando de um avanço na fusão nuclear que, olha, tem o potencial de virar o jogo e mudar o mundo como a gente conhece. Tudo começou em dezembro de 2022, lembra? As notícias pipocaram no mundo todo. Uma conquista que parecia coisa de filme lá na National Ignition Facility, a NIF, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, os cientistas conseguiram uma coisa chamada ignição por fusão, um nome que soa quase como ficção científica, né? E o que é essa tal de ignição? Bom, de um jeito bem simples, é como se a mini estrela que eles criaram lá no laboratório brilhasse com mais força do que a luz que foi usada para acender ela. Ou seja, a reação de fusão produziu mais energia do que a energia que os lasers jogaram direto no combustível. E os números, à primeira vista, são de cair o queixo. Entraram 2,05 megajoules de energia dos lasers e saíram 3,15 megajoules de energia da fusão. É um ganho de mais de 50%. Isso foi a primeira prova concreta, definitiva, de que a ideia toda funciona. Pois é, mas será que a história termina aí? É aqui que a coisa fica interessante, porque tem um número que convenientemente não apareceu na maioria das manchetes.
E esse número é cerca de 300 megajoules. Essa foi a energia total, a energia de verdade, que a instalação inteira precisou puxar da tomada para fazer os lasers funcionarem para um único disparo. Isso mostra o tamanho do desafio real, né? Porque, ok, a reação em si foi positiva, mas o sistema todo, o aparelho inteiro, ainda gastou umas 100 vezes mais energia do que conseguiu produzir. Ok, então com um número desses, por que o pessoal não desiste? Por que 300 megajoules de gasto não é o fim da linha para essa tecnologia? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o grande objetivo, a promessa da fusão. Por que raios a gente está tentando colocar o Sol dentro de uma caixa aqui na Terra? Então, fusão nuclear é basicamente o processo que faz o nosso Sol e todas as outras estrelas brilharem. A ideia é pegar dois núcleos de átomos bem levinhos, juntar os dois para formar um núcleo mais pesado e, nesse processo, pum! Uma quantidade absurda de energia é liberada. É o exato oposto da fissão nuclear, aquela mais famosa das usinas atuais, que quebra átomos pesados. Aqui, a gente está construindo, juntando. E a grande sacada é essa: a fusão tem o potencial de ser uma fonte de energia limpa e praticamente infinita. O combustível dá para tirar da água do mar, o lixo radioativo, mínimo, e dura pouco tempo. E o risco de um acidente grave, um derretimento, não existe. É por isso que é o sonho de consumo da energia. A receita do bolo que os cientistas mais gostam usa dois tipos de hidrogênio, o deutério e o trítio. Quando eles se juntam, formam hélio e liberam muita energia. Simples, né? Só que não. O grande problema é criar as condições para isso acontecer. A gente está falando de temperaturas acima de 100 milhões de graus Celsius. É mais quente que o núcleo do Sol. É um desafio, então. Beleza, então como é que se faz para segurar uma coisa tão quente assim? Como é que se contém uma estrela aqui na Terra? Basicamente, a ciência está seguindo dois caminhos principais para tentar resolver esse problemão. Dá para pensar nessas duas abordagens como a garrafa magnética de um lado e o espremedor de estrelas do outro. A primeira tenta segurar o combustível super quente por bastante tempo usando campos magnéticos. A segunda é mais explosiva. Ela cria uma detonação de energia num piscar de olhos para forçar a fusão. O tokamak é o método da garrafa magnética. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o hidrogênio vira um plasma, que é um estado da matéria super quente. Daí, umas bobinas magnéticas poderosíssimas criam uma espécie de gaiola invisível para esse plasma não encostar em nada. E aí, mantendo essa pressão e temperatura altíssimas, os átomos começam a se fundir e a liberar energia. Agora, o NIF, aquele do avanço histórico, usa o outro método, o espremedor. A coisa é insana. São 192 lasers gigantescos atirando ao mesmo tempo num cilindrinho de ouro. Esse cilindro, então, solta um banho de raios-x numa bolinha de combustível minúscula do tamanho de uma ervilha. Essa bolinha implode a uma velocidade absurda. E essa pressão e calor gigantescos fazem a fusão acontecer. É uma mini estrela que dura menos de 1 bilionésimo de segundo. Mas no fim das contas, não importa se é a garrafa magnética ou o espremedor de estrelas. O objetivo final é o mesmo e, na verdade, é bem familiar. Usar todo esse calor gerado pela fusão para ferver a água, criar vapor e gerar uma turbina que gera eletricidade. Exatamente como uma usina de energia convencional. Esse resultado do NIF foi um passo gigante, sem dúvida. Mas é importante entender que isso não está acontecendo num único laboratório isolado. Na verdade, existe uma verdadeira corrida global pela fusão, com países inteiros e, mais recentemente, muitas empresas privadas entrando no jogo. E essa jornada não começou ontem, viu? É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O conceito do tokamak, por exemplo, é lá dos anos 50. Desde então, a gente viu recordes sendo quebrados, projetos internacionais gigantescos como o ITER sendo construídos, até chegar a esse marco da ignição em 2022. É um progresso lento, mas constante. E hoje o cenário está bem movimentado. De um lado, temos os gigantescos projetos públicos, como o ITER na França, que estão construindo a base do conhecimento científico. Do outro, tem uma onda de startups, empresas privadas com muito dinheiro de investidores, que estão tentando pegar atalhos e acelerar a chegada de um reator comercial no mercado. Certo, com todo esse avanço, toda essa gente trabalhando nisso, vem a pergunta de $1 milhão. Quando é que a gente vai poder acender a luz de casa com energia de fusão? Bom, a gente precisa de um pouco de realismo aqui. Lembra daquele ganho de 1,5 vezes do NIF? Foi um marco científico incrível, histórico. Mas para uma usina de verdade ser economicamente viável, ela vai precisar gerar de 30 a 100 vezes mais energia do que consome. A gente ainda tem um bom caminho pela frente. E os desafios que faltam são gigantes. Pensa só, o NIF consegue dar 1 tiro por dia. Uma usina vai precisar de uns 10 por segundo.
Os reatores também vão ter que produzir o próprio combustível, o trítio. Os materiais, nossa, eles precisam aguentar um calor e uma radiação absurdos por anos a fio. E claro, no final, o preço da energia tem que competir com as outras fontes. São esses os quebra-cabeças que os engenheiros do mundo todo estão tentando montar agora. Mas a citação desse professor resume tudo perfeitamente. O resultado do NIF não ligou à primeira usina de fusão do mundo, mas ele provou uma coisa: é possível. O santo graal da fusão pode ser alcançado. Ele mudou a conversa de será que um dia a gente consegue para ok, quando a gente vai conseguir? A jornada ainda é longa, com certeza, mas pela primeira vez na história, o destino final parece estar realmente ao nosso alcance. Olha, por décadas a gente ouviu falar em aproveitar a energia das estrelas, né? Parecia coisa de filme, de ficção científica mesmo. Só que um avanço recente parece que mudou tudo de figura. Anota essa data, 5 de dezembro de 2022. Foi um dia histórico. Pela primeiríssima vez, cientistas conseguiram uma reação de fusão que gerou mais energia do que a que foi injetada ali diretamente no combustível para dar o pontapé inicial. Essa conquista, gente, tem nome: ignição por fusão. É um passo, assim, monumental, sabe? Numa busca de 70 anos por uma fonte de energia que seja limpa e, quem sabe, ilimitada. Então, alcançar a ignição sempre foi o grande objetivo, o santo grau da pesquisa em fusão. Mas o que isso significa na prática para o nosso futuro energético? Bom, vamos mergulhar fundo nisso para entender de verdade. Para a gente entender o tamanho desse feito, primeiro a gente precisa dar uma olhada na ciência por trás disso e nos diferentes níveis de sucesso, nos degraus que existem nessa jornada da fusão nuclear. A base de tudo está aqui, na fusão nuclear. É um processo poderosíssimo. Basicamente, você pega dois núcleos de átomos bem leves, junta os dois para formar um mais pesado e bingo! Isso libera uma quantidade de energia absurda. É exatamente o que acontece no nosso Sol. E o mais legal, é o contrário da fissão que a gente usa hoje e quase não cria aquele lixo radioativo que dura séculos. E para saber se um experimento de fusão deu certo, os cientistas usam uma métrica-chave, o fator Q. Pensa nele como se fosse a nota da prova. Ele basicamente compara a energia que saiu da reação com a energia que foi colocada para começar tudo. Se o fator Q for maior que 1, ótimo, sinal de que saiu mais energia do que entrou. Essa escada da fusão aqui, ela mostra bem o caminho das pedras. O avanço recente colocou a gente nos dois primeiros degraus. Primeiro o equilíbrio científico e depois a ignição. É fantástico. Mas dá pra ver que a jornada até ter essa energia na tomada de cada... essa jornada ainda é bem longa. Agora, para conseguir domar a energia do Sol aqui na Terra, os cientistas estão apostando em duas estratégias bem diferentes. Pense assim, é como se fosse uma disputa entre o martelo e a garrafa. De um lado, uma abordagem é como dar uma martelada gigantesca num alvo minúsculo. A outra é como tentar guardar uma estrela dentro de uma garrafa magnética. Parece loucura, né? E aqui a gente vê o detalhe de cada estratégia. De um lado, o martelo, ou confinamento inercial, com seus pulsos super rápidos e intensos. Do outro, a garrafa, ou confinamento magnético, que busca uma reação que dure, que seja contínua. São as duas grandes apostas da humanidade para revolucionar a energia. Ok, vamos voltar para aquele resultado incrível lá do National Ignition Facility. Vamos dar uma olhada na conta de luz do experimento, por assim dizer. É aqui que a história fica ainda mais interessante. Esse foi o tanto de energia que a reação de fusão conseguiu gerar, 3,15 megajoules. Para ter uma ideia, é energia suficiente para ferver uns 10 litros de água. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Para entender o feito, a gente precisa saber quanta energia foi preciso colocar no combustível para dar a partida. Este número aqui é que mostra o avanço de forma brilhante. Entraram 2,05 megajoules e saíram 3,15, ou seja, um ganho líquido de energia. É um marco, mas a história não acaba aqui. Agora, vamos olhar para a figura completa, para o quadro geral. Qual foi o custo de energia total para ligar e operar aqueles lasers gigantescos que fizeram tudo acontecer? E aqui está o pulo do gato. Enquanto a pastilha de combustível teve sim um ganho de energia, o sistema inteiro, a máquina toda, consumiu quase 100 vezes mais energia do que a reação produziu. 300 megajoules. É uma diferença, sim, colossal. E essa fala do diretor do programa deixa tudo bem claro. O experimento do NIF foi uma prova de que a física funciona. Foi um sucesso científico estrondoso, mas ele nunca foi pensado para ser um modelo de usina de energia eficiente.
Certo, a ciência foi comprovada, a física funciona. A grande questão agora é como a gente transforma isso em energia de verdade, chegando nas cidades, nas casas. Vamos ver qual é o caminho para a fusão comercial. E esse gigante que aparece aí é o ITER. É a maior aposta do mundo na abordagem da garrafa magnética. Um projeto monumental, uma colaboração entre 7 das maiores potências mundiais. E este gráfico mostra a escala do ITER. O custo, como dá para ver, explodiu. Mas o objetivo é igualmente gigante: gerar 500 megawatts, 10 vezes mais do que a energia necessária para operá-lo. O porém é que os experimentos de fusão mesmo só devem começar lá para 2035. Só que essa nova corrida pela fusão não depende só desses megaprojetos de governos. Uma indústria privada super dinâmica apareceu com força, trazendo bilhões em investimento, nomes de peso e, claro, novas ideias e tecnologias para acelerar o processo. E essa previsão aqui, de um especialista da área, é bem otimista. Ela mostra o ritmo acelerado da inovação. Alguns acreditam que uma verdadeira revolução energética pode estar muito mais perto do que a gente imagina. E no fim, a gente fica com essa pergunta central, que reflete bem o momento. De um lado, desafios gigantescos. Do outro, um progresso que está acontecendo agora e que pode de fato mudar o mundo. A resposta? Bom, o futuro dirá. Energia nuclear. Poucas palavras trazem à mente imagens tão fortes e, vamos combinar, tão opostas, né? Por um lado, a gente pensa naquela promessa de um poder quase infinito, sabe? A ideia de iluminar cidades inteiras com uma quantidade mínima de matéria. Mas, por outro lado, vem toda uma bagagem, um legado bem complexo e controverso que até hoje continua a definir o nosso mundo. E é aqui que o debate pega fogo. Seria essa a energia limpa que o nosso planeta tanto precisa? Ou seria, na verdade, uma herança tóxica que vai durar milhares de anos? Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa ir lá na origem de tudo, na ciência. Então, vamos mergulhar nisso. Para entender de verdade a energia nuclear, a nossa viagem tem que começar bem aqui, no nível atômico. É lá no coração da matéria que a gente encontra um fenômeno que literalmente mudou o rumo da história. Bom, a base de tudo é um negócio chamado radioatividade, que foi descoberta por gente pioneira como o Becquerel e o casal Curie. Eles perceberam que alguns elementos, tipo urânio, simplesmente liberavam uma energia misteriosa do nada. E essa energia vinha da transformação de um núcleo atômico instável. E essa é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Isso nos leva direto para esse momento aqui, a fissão nuclear. Pensa numa fileira de dominós, é a analogia perfeita. Um nêutron pequenininho atinge um núcleo de urânio 235. Esse núcleo então fica instável e pá, se parte em dois. Essa quebra libera uma quantidade absurda de energia e, mais importante ainda, libera outros nêutrons. Cada um desses novos nêutrons sai e atinge outros núcleos, criando uma reação em cadeia que se alimenta sozinha. É incrível. Tá, mas de onde vem tanta energia assim? A resposta está na equação mais famosa da física, do gênio Albert Einstein. Durante a fissão, um pedacinho minúsculo de massa simplesmente desaparece, e essa massa não some, ela é convertida numa quantidade gigantesca de energia. Essa equação mostra, de um jeito brilhante, como o universo consegue transformar matéria em pura força. Certo, a teoria a gente já pegou. Agora, vamos para a vida real. Como é que essa reação atômica, que é invisível ao olho nu, é controlada para gerar a eletricidade que chega na nossa casa? Olha, no fundo, o processo é surpreendentemente direto. Pensa numa chaleira, só que uma chaleira de altíssima tecnologia. A fissão nuclear, agora controlada, gera um calor absurdo. Esse calor ferve a água, criando vapor, e esse vapor, com uma pressão enorme, gira uma turbina que está conectada a um gerador. E pronto, temos eletricidade. O grande segredo, o pulo do gato, é manter essa reação em cadeia totalmente sob controle. E o mais interessante nesse diagrama aqui é a inteligência por trás da segurança. No reator do tipo PWR, que é o mais comum no mundo e o que o Brasil usa, existem 2 circuitos de água que não se misturam. O primeiro, o circuito primário, passa direto pelo reator e, claro, se torna radioativo. Ele aquece a água a temperaturas altíssimas, mas a pressão é tão grande que a água não chega a ferver. Essa água super quente, então, passa por um trocador de calor e aquece a água de um segundo circuito, que é totalmente separado e não é radioativo. É o vapor desse segundo circuito que vai girar a turbina. É uma sacada de engenharia genial para manter a radioatividade totalmente contida. Ok, saindo da usina, vamos dar um zoom out e olhar o mapa mundi. Qual é o tamanho real da energia nuclear no mundo de hoje?
Hoje em dia, cerca de 10% de toda a eletricidade do planeta vem de reatores nucleares. Pode não parecer um número gigantesco, mas não é pouco não. É uma fatia já consolidada e muito importante da matriz energética global que sustenta a vida de milhões e milhões de pessoas e indústrias. E quem são os líderes nessa corrida? Bom, os Estados Unidos são os maiores produtores em volume total. Já a França é o país que mais depende dessa energia. Mais de 70% da eletricidade deles é nuclear. E a China, como sempre, está correndo por fora com um programa gigantesco de construção de novas usinas. Isso tudo nos traz de volta para o coração do debate, né? De um lado, essa promessa imensa da energia nuclear. Do outro, os seus riscos, que são profundos e que não dá para ignorar. O dilema fica bem claro aqui. Do lado positivo, a gente tem uma fonte de energia super confiável, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma densidade de energia que nenhuma outra fonte tem, e o mais importante hoje, quase zero emissão de carbono. Do lado negativo, o custo para construir uma usina é astronômico. O risco de um acidente, mesmo sendo pequeno, tem consequências catastróficas. E a grande questão que nunca se cala: o que a gente faz com o lixo radioativo? Esse combustível nuclear usado, o tal do lixo atômico, é o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa tecnologia. Esse material contém elementos que continuam perigosamente radioativos por milhares de anos. A solução que se tem hoje é guardar esse lixo em repositórios geológicos profundos, que são basicamente túneis cavados a centenas de metros de profundidade. Mas achar um lugar seguro e garantir que ele vai ficar intacto por milênios é um desafio técnico e político gigantesco. E claro, tem o risco dos acidentes. 3 Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Só de ouvir esses nomes a gente já sente um arrepio. Cada um desses desastres, mesmo sendo eventos extremamente raros, mudou para sempre as regras de segurança, a opinião pública e o próprio futuro da indústria nuclear. Mas, apesar dos riscos, a aposta na tecnologia continua firme e forte. O Brasil mesmo é um exemplo disso, com o complexo lá em Angra dos Reis. Com 2 usinas funcionando e uma terceira em construção, fica bem claro que muitos países ainda enxergam a energia nuclear como uma peça-chave na sua estratégia energética. Mas e se existisse um outro tipo de energia nuclear? Uma que talvez pudesse resolver os maiores problemas da fissão e oferecer uma fonte de energia, praticamente limpa e ilimitada. Vamos olhar um pouco para o futuro. A gente está falando da fusão nuclear, que é o processo exatamente inverso da fissão. Em vez de quebrar átomos pesados, a fusão junta átomos bem leves, como os de hidrogênio, e qual a grande vantagem disso? Ela praticamente não gera lixo radioativo que dura muito tempo. O problema é algo extraordinariamente difícil de fazer na prática. Para a fusão acontecer, a gente precisa recriar aqui na Terra as mesmas condições que existem lá no núcleo do Sol. Isso quer dizer aquecer isótopos de hidrogênio a temperaturas de mais de 100 milhões de graus Celsius. Isso transforma o gás num estado da matéria superaquecido chamado plasma. É óbvio que nenhum material aguenta uma temperatura dessas. Por isso, os cientistas usam campos magnéticos superpotentes para conseguir prender e suspender esse plasma dentro de reatores que têm o formato de anel, conhecidos como tokamaks. E essa citação aqui, ela resume a ambição do projeto de um jeito perfeito. Pesquisar a fusão é literalmente uma tentativa de trazer energia limpa e infinita das estrelas aqui para a Terra. É, sem dúvida, um dos maiores desafios científicos e de engenharia que a humanidade já se propôs encarar. E assim, a gente chega na grande encruzilhada para o nosso futuro energético. Qual é o caminho? Será que é continuar melhorando a tecnologia de fissão que a gente já domina, aprendendo a lidar com os riscos dela? Ou será que a gente deve apostar todas as fichas nessa busca monumental pela fusão, a energia das estrelas? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da energia no nosso planeta.